não sei, nunca fiz isso. Vamos ver. Gravando. Então, hoje é o dia 28 de setembro, nossa aula vespertina, nosso encontro vespertino da disciplina Oficina de Fotografia no semestre letivo suplementar de 2020, em plena quarentena do coronavírus pelo mundo. Então, hoje o nosso tema é a linha do horizonte, que é o resultado do exercício número 3 que vocês fizeram. Tá? E para falar da linha do horizonte, que é uma experiência de vocês, tá? Mas que eu trago hoje o texto do Sganzerla, chamado A Câmera Cínica, o filme Ilha das Flores, talvez porque com esse título Câmera Cínica, só Ilha das Flores mesmo para ser colocado com tanta clareza. E também uma outra sugestão, que foi o filme Vadiação, para a gente poder falar um pouco sobre quadro. E um outro texto que eu acho que dialoga um pouco com esse tempo do Sganzerla, que é o Da Abjeção, um texto do Jacques Rivette, que fez muito sucesso, né, assim, em termos de debate, né, aquele pequeno texto que ganha uma vida longa porque os debates que ele sugere vão dominar os grupos cinéfilos, né? Então, é um pequeno acervo para a gente tentar relacionar isso com Linha do Horizonte. Tá ok? Não, meu filho, por favor. Tá bom, por favor. Tá? Alguém conseguiu fazer a conexão entre esses elementos? Só da leitura e da realização do exercício? Professor Leonardo, eu tenho uma dúvida. Sim. É a minha primeira aula com você. Sim. A primeira comigo, não, porque você já teve curso comigo. Sim, é verdade. Nessa disciplina. Nessa disciplina, e fico muito contente por ter conseguido, né? Que bom. Vai falando, que eu vou fechar a porta aqui. Ok. A minha dúvida chegando agora, recebi bastante texto que você enviou ontem e hoje também. A partir de que ponto eu devo começar? Eu estou meio perdido. Esse volume de informações, de dados e tudo mais. Sim, comece agora. Tenha calma que a gente vai se acertando de tarde. Você vai poder participar à tarde, 4h30? Vou sim. Então, 4h30 a gente conversa com os outros colegas que estão chegando também e eu organizo o baba para vocês. Obrigado. Mas você não leu o texto? Ou leu algum? Então, eram vários textos. Eu assisti alguns vídeos, né? E os textos eu dei prioridade para os vídeos e, ao mesmo tempo, estava... Perdão. Tá. Então, para hoje é o texto de Sganzerla, A Câmera Cínica, e o resto é o resto. É o Câmera Cínica e Ilha das Flores. A partir daí já dá para a gente falar alguma coisa. E o da Abjeção, quem pôde ler, é um texto curtinho, é quase um post no Facebook. Então, ok, obrigado. Sim. Alguém tem algum comentário? Eu vou começar, então, perguntando. Esse tema a gente vai trabalhar melhor à noite, mas o que vocês acharam do exercício da linha do horizonte, do resultado? Professor, no caso, é a minha primeira aula hoje. Aí, no caso, os alunos novos eram para entrar só às 4? Não, é tudo junto, gente. Tudo junto e misturado daqui para frente. É mundo virtual, aquela coisa da... tudo junto. É a minha primeira aula também. Eu fiquei... Obrigada. Eu fiquei um pouco na dúvida de como realizar esse exercício. Eu acabei recorrendo a meus arquivos. Mas uma coisa interessante que eu percebi em relação ao trabalho dos colegas, que eu pude acompanhar pelo vídeo, é
essa atitude de tentar buscar a linha de horizontes menos óbvias, né? Tentar sugerir essa linha mais do que colocá-la objetivamente, e eu acho que essa foi uma grande sacada de muitos colegas, assim. Tinham realmente, dava para perceber claramente a intenção de se propor o horizonte, só que essa atitude era realizada de uma forma menos óbvia, né? Mais alguém? Eu acho que foi bem isso mesmo, né? Eu vi que o pessoal tentou encontrar outros horizontes possíveis para além daqueles que são traçados pela linha do mar com a terra, né? Enfim, do céu com a terra. Eu achei bem interessante essas possibilidades de tradução, né? Do horizonte em outras coisas, em outras linhas possíveis. Eu não sei se vocês ouviram a história que eu contei do Spielberg, né? Do Spielberg que teria ido procurar o John Ford, que é um cineasta, fez muito faroeste, talvez o responsável por aquelas imagens do Monument Valley serem ligadas ao faroeste, né? Aquelas montanhas que aparecem no Papaléguas. Né? E aquilo é uma marca do cinema desse gênero norte-americano, faroeste. Então, o Spielberg foi procurar, com 17 anos, o John Ford, porque alguém apresentou, né, os dois. O John Ford recebeu o Spielberg e pediu para ele olhar para 2 quadros. E pediu para o Spielberg dizer o que ele estava vendo. Ele falou, aqui tem uma caravela, aqui tem as montanhas do Egito. Aí o John Ford falou, não, meu filho, você não vai saber fazer cinema, porque se você só está vendo isso, não serve. Você tem que olhar o horizonte. Se você não olha o horizonte, se você não me diz onde é que está o horizonte, você não tem condição de fazer cinema. Né? Então, a princípio, qualquer imagem, você deve ser capaz de olhar o horizonte, dizer onde é que ele está. A gente, no primeiro texto, né, no primeiro texto que a gente tratou, né, o texto falava muito do Rudolf Arnheim, né? Ele falava muito da questão do equilíbrio. Né? É pouco uma defesa não, uma comprovação, né? Porque ele é um texto que se propõe científico e que propõe, a partir de dados observacionais em experiências, produzir conhecimento em arte, né? Ou em imagem, né? Pintado, pintura, escultura, teatro, enfim. E a partir dos argumentos que ele levanta, ele vai trazer uma afirmação do equilíbrio enquanto um princípio. Né? Um princípio que se comunica com a gente de forma muito natural. Né? Por isso, a cientificidade dos argumentos dele, né? Que seriam um pouco universais, como se propõe a ciência. Então, essa ideia do equilíbrio como um valor universal para qualquer expressão, porque está ligado ao nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo, ele produz equilíbrio. Né? A relação que nós temos com o ambiente precisa ser equilibrada. A gente precisa, né? Se você está descendo uma ladeira, você joga o corpo para trás. Se você está subindo, joga o corpo para frente. Então, a gente compensa fisicamente. E a gente se relaciona com os espaços também da mesma forma, buscando esse equilíbrio. Então, isso apareceria também na forma como a gente se relaciona com obras, né? Obras de arte, arquitetônicas, obras, né? Com as coisas, com os elementos. Né? Tinha outra experiência bem interessante, que o pessoal colocava em 2 passarinhos, eles colocavam num passarinho 2 argolinhas azuis, uma em cada pata. No segundo passarinho, colocava uma argolinha azul e uma vermelha. E a passarinha que ia escolher o seu par
escolhia sempre o de duas azuis. Eles trocavam as argolas e era sempre o de duas azuis. Por que isso? Porque os seres viventes, eles entendem que percebem, né, a falta de equilíbrio, ou a deformidade, como um sinal também de degenerescência, um sinal de que alguma coisa não vai bem ali. Sabe, uma maçã que não tem aquele formato, que tem alguma coisa estranha, a gente a gente vai reagir a ela de alguma forma, muito naturalmente, como se desconfiando se ela é comestível ou não, justamente porque ela fugiu de alguma simetria, de alguma... Então, o equilíbrio seria um pouco essa percepção nossa, uma forma de trazer uma estabilidade para as coisas, né? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas essa sequência de fotos foi a sequência de fotos mais harmônica, assim, mais fechadinha. Todas as fotos estavam lindas, né? Assim, se você aplica um certo padrão, assim, né, de leitura, não que os outros também não tivessem lindas, mas dentro de um contexto de expectativas, né, você acertar a linha do horizonte é um gol no rumo a essa imagem, né, que consegue dizer ao que veio, né, dentro dessa linguagem do cinema audiovisual. Vocês concordam comigo? No Ilha das Flores, vocês enxergam essas linhas do horizonte? Vocês conseguem observar? No filme? Conseguiram observar? Tem uma coisa muito interessante que é recorrente, porque o Ilha das Flores, né, se a gente junta, inclusive, com esse texto de Ganzerla, a gente vê bem a ideia, essa ideia da câmera cínica. Tem um pouco a ver com o texto cínico que o Ilha das Flores tem. Ele é cínico, ele trata de um problema social como uma questão, uma narrativa científica, trazendo dados. Os dados são super importantes para o filme. E a forma como eles trazem os dados, assim, os dados são tão importantes que às vezes eles parecem fugir do tema, né? Basta eu trazer dados e... Né, que nem o texto do Rudolf Erheim, que traz vários dados ali para justificar algumas coisas. Às vezes os dados não me convencem do que ele está querendo justificar. O que ele está querendo justificar me convence muito mais pela minha experiência do que, às vezes, pelos dados. Mas os dados parece que fazem parte dessa pretensão universalista, científica, de olhar o mundo. Então, você vai ver recorrentemente a figura de uma balança no filme Ilha das Flores. Várias balanças. Né? A balança para medir o peso dos tomates, a quantidade de perfume. Você vai ver muito isso da balança, né? Tem um pouco a ver com os dados, né? A quantidade, o tempo do 1 segundo de relógio, quanto que é? Né? Que é a pulsão do átomo de Césio. Enfim, ele vai lidando com esses dados, mas você vai vendo essas medidas, né? Balanças, principalmente balanças, eu acho, né? Parece muito. Pensando assim, né, nos elementos. E talvez o que seja mais fundamental... Vocês leram o texto dos Ganzerla? Como balança. Vocês leram o texto dos Ganzerla? Eu não sei para quem que ele pergunta como é que usa a câmera. Alguém se lembra do diretor? Como é que o diretor tal usa a câmera? Se lembra da resposta? É tipo a resposta da Carla Pérez para qual o seu prato favorito?
E a falida, recém-falida Duralex era a resposta. Eu não me lembro qual era o diretor, mas vocês se lembram da resposta, pelo menos? Como é que ele usa a câmera? Aqui, alguém colocou aqui, ó, a Doralice colocou, na linha dos olhos. Na linha dos olhos. O que ele tá dizendo aí com a linha dos olhos, né? Está assumindo uma relação com o seu personagem, naturalmente, é o personagem que ele está filmando, né? A linha dos olhos é a linha dos olhos de quem está vendo, né? Mas tem uma relação aí de frontalidade. Essa linha dos olhos também é a linha do horizonte, né? A gente percebe claramente os olhos, né? O corpo deitado. Os olhos fazem uma linha, né? Perfeita do horizonte. Aí também está essa ideia, né? Das linhas do horizonte, que podem ser várias, não precisam ser só uma linha, exatamente. Mas a gente está explorando isso, né? Explorando essas linhas que, no primeiro momento, a gente trabalhou elas com as dobras de papel, no sentido de termos linhas evidentes, mas agora vamos começar a passar para perceber essas linhas, mesmo que elas não estejam tão evidentes assim no quadro. Essa é a ideia mesmo, né? Mas saber que a linha está lá, saber reconhecer essa linha é fundamental para fazer fotografia. E a linha dos olhos é uma linha que representa bastante essa ideia do horizonte, da câmera frontalizada, na altura do personagem, né? É um padrão. Um padrão que a gente pode reconhecer nesse título dos Ganserla, é uma câmera cínica. Eu coloquei a comparação com o texto do Jacques Rivette. Alguém leu o texto do Jacques Rivette? Vamos ver aqui, alguém leu? Lido. Ó, Vinícius leu. É isso. O texto do Jacques Rivette, ele vai falar do plano do filme Capó. Acho que é Capó. Do Gillo Pontecorvo. Que é o diretor do Batalha de Argel, né? E ele vai criticar o Pontecorvo, né, por fazer um traveling, que é uma aproximação de câmera. O traveling se torna mais grave para a argumentação de Jacques Rivette, porque naquele período, para fazer um traveling, você precisaria colocar um trilho, um carrinho em cima desse trilho. Então, para preparar esse plano, você pensa sobre ele. Então, não é fruto de um acidente, é fruto de uma reflexão. Em que sentido? No sentido de quem quer trazer mais patos para a imagem, né? Mais sentimento para a imagem. É uma aproximação de um corpo morto, recém-morto, suicidado-se, né? A gravidade disso. Suicidado-se nas cercas eletrificadas, são arame farpados também, do campo de concentração, onde se passa o filme. Essas imagens dessas cercas eletrificadas são muito comuns para retratar um campo de concentração, né? Vocês vão ver em vários filmes, sempre, além dos uniformes listrados, essas cercas e da fumacinha saindo, né, em algum lugar, são alguns elementos, índices, né? E é fundamental para nós que façamos cinema entender como esses índices vão surgindo para criar as ambiências que vocês vão vendo. Você não mostra tudo, mas do que você mostra aquilo que te remete a. Então, essa cerca, ela é um elemento que vocês vão ver em vários filmes, esse tipo de cerca, né? Porque ele junta várias coisas. Junta, primeiro, a questão da liberdade, né? Mas é uma cerca que ela é vazada, você vê, é uma coisa meio terrível, né? E a coisa tecnológica, que é uma cerca elétrica, que mata com eletricidade, né? Então, tem essas gravidades todas juntas ali.
Mas o Pontecorvo faz essa aproximação, inclusive indo por baixo para mostrar o corpo, né? Bem enfaticamente, para que a cerca, inclusive, caiba no plano. Você vê o plano ali, né? A cerca acima da personagem é fundamental ali, né? Principalmente aquela curvinha atrás, no final. Já são as coisas de concreto armado. É muito comum você ver essa curvinha em várias cercas de arame que são feitas com pilares de cimento, em vez de ser madeira, né? É um negócio padrão, você compra aquilo, faz aquela curvinha. É uma cerca de padrão que eles usaram, né, na Alemanha nazista. Então ele está buscando talvez ele não tivesse tão preocupado com tantas coisas, inclusive a câmera que se aproxima dos personagens para transmitir um sentimento era uma coisa natural, mas que os críticos do Carré do Cinema, entre eles o Jacques Rivest, vai falar, não, isso aí você está explorando a miséria humana, é que nem você falar do Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado explora a miséria humana. É um pouco a mesma fala do Jacques Rivest ao falar do filme do Pontecorvo. Por quê? Porque ele toma uma posição de câmera. E aí a geração, né? Isso aí é década de 60, né? É um debate que está acontecendo na década de 60. O texto dos Ganzerla, eu acho que é 68, 64, uma coisa assim, na época que ele era crítico da Folha de São Paulo. E aí esse texto fazendo uma ode a uma câmera cínica, uma câmera que não faça mais aqueles planos que o Pontecorvo fez. Uma câmera que estabeleça uma relação neutra, né? Uma distância saudável dos acontecimentos, que não procure enfatizar um drama, né? Aquela ideia do ator que demora 2 minutos para morrer numa cena, né? Que fica uma coisa meio teatral, né? E a câmera indo junto. A câmera também produz esses efeitos, né? Isso faz parte da narrativa. Mas, naquele momento, década de 60 e posteriormente, a gente vai ter uma marca dessa câmera cínica que né, dessa câmera que evita transmitir essas sensações definidas para o espectador, que permite que o espectador... Uma câmera mais neutra, né, como se isso fosse possível, mas que vai ser um pouco uma marca, que tanto que o Ilha das Flores ele se constrói muito em cima de uma crítica a esse tipo de câmera, esse tipo de narrativa, tá? Da câmera frontal. Você vê ali que ela está sempre acompanhando a narrativa, a câmera do Ilha das Flores. Então, se a narrativa é sobre a fábrica de perfumes, você vê a feitura do perfume. Quem está frontal é o perfume, não são as pessoas que estão fazendo perfume. Se é o tomate, você está frontal ao tomate, não tem uma perspectiva de alguém que está olhando no tomate. Você tem como se você estivesse diante do tomate. Isso passa por essa escolha de colocar o horizonte na altura dos olhos. O horizonte, o elemento e a câmera, tudo numa mesma linha frontal. É uma escolha estética. É uma escolha narrativa. A solução que vocês podem dar para qualquer filme, eu não sei. É livre. É só atentar para essa percepção. Uma coisa que eu costumo muito falar para quem vai fazer cinema e fotografia para cinema é que a gente tem que observar, assim como na fotografia em si, né, na imagem em si, observar as relações de contraste entre os elementos, que é uma coisa importante para a fotografia. A gente vai falar mais sobre relação de contraste, mas é um conceito que vai passar qualquer filme. Um plano, ele se contrasta com outro plano, com um plano que vem a seguir. Vai sempre se contrastar. Quando você tem um corte, você tem um contraste. Um momento de um plano se contrasta com outro momento do mesmo plano. Agora, essa relação de contraste ela pode ser
de grande contraste. Por exemplo, um efeito muito comum em cinema, principalmente cinema de esses filmes americanos aí, que tem explosão, fogo, explosão. Para intensificar o efeito das explosões e dos fogos, você vai ter sempre antecedendo, sempre não, mas é comum, o artifício de antecedendo as explosões e a fogos, de uma maneira geral, ou imagens onde o predomínio da cor vermelha seja importante, você tem, anteriormente a isso, planos com predomínio de cor azul. Para quê? Para que, no contraste, o vermelho pareça superlativo. Você impregna o seu olho com azul, e quando vem o corte para uma explosão, para alguma coisa, aquilo produz um efeito de contraste perceptivo. Tá? Então, esse é um contraste alto, que é produzido na montagem, na hora de você refletir sobre, né, como é que você vai fazer seu filme. É um contraste alto, mas você pode optar por um contraste baixo. Mas sempre haverá contraste. Eu acho importante a gente sempre ter essa ideia, né? Que eu trabalho com continuidades e continuidade. A continuidade é uma forma de contraste também. Né? Elementos que continuam, eles são elementos de baixo contraste. Então, a gente estabelece uma narrativa que tem que ter continuidade e que, por isso, se organiza em torno de baixos contrastes, mas que precisa produzir efeitos. Esses efeitos são como destaques que aparecem de forma com contraste mais alto. Eu gosto também de fazer uma metáfora com um sinal de rádio. Não sei se vocês conhecem, sinal AM, sinal FM. Está acabando, né? Acho que já acabou. FM já acabou. Mas não sei se vocês entendem o que significa AM e FM. Né? AM significa amplitude modulada. E FM significa frequência modulada. A amplitude seria aquilo que faz mudar o volume do som. Se você aumenta o volume do seu som, do seu aparelho, você está produzindo uma onda com uma amplitude maior. Né? Você vê aqui, se eu falar alto aqui, meu desenhozinho aqui até aumenta, tem um desenhozinho na tela que faz uma ondinha. Se eu falar alto, ele enche. Se você falar baixinho, ele fica baixinho, baixinho. Então tem a ver com isso, amplitude. E frequência é a quantidade de ondas num determinado tempo. Então as ondas ficam mais rápidas ou mais lentas. E isso faz mudar o som entre agudos e graves. Mas no sinal de rádio, essas duas informações são o próprio sinal. Modulando a frequência, eu escrevo um sinal numa onda eletromagnética. Então, eu vario a frequência e escrevo um sinal, que pode ser chamada telefônica, pode ser vídeo, pode ser... A gente usava como rádio, para transmitir sinal de rádio. Então, o som não vai na onda. O que vai na onda é um sinal que vai ser decodificado e que vai virar o som. Mas você precisa da onda. E a onda é aquilo que a gente chama de portadora. É nela que viaja a mensagem. Só que a onda, ela é sem modulação. A onda básica, o silêncio, é sem modulação. É aquela onda que tem a frequência estável. Quando eu preciso escrever um sinal, eu modulo, ou na frequência ou na amplitude. Ou seja, eu vario a frequência ou a amplitude dessa onda até chegar num decodificador que vai ler essa modulação como um sinal, uma informação. Entenderam isso? Não é da disciplina, não, mas é uma metáfora, que eu acho importante. Tudo bem? Por quê? Porque quando a gente faz um filme, antes de sair modulando e criando coisas, eu preciso estabelecer a minha frequência. Eu preciso estabelecer uma linguagem, como se fosse o ritmo.
Não é exatamente ritmo, quer dizer, você estabelece ritmo também, mas para a gente são vários elementos. E para a fotografia existe no caso, transportando isso para a questão da linha do horizonte, eu tenho que estabelecer onde vai estar minha câmera. E é muito comum a opção por essa câmera frontal, essa câmera que encara o mundo frontalmente. E quando eu quero dizer algo de extraordinário nesse chão que eu estabeleci, quando eu quero modular alguma informação, eu posso trabalhar com a câmera, né, alterando essa frontalidade. Por exemplo, quem instalou o programinha do Horizonte, né, percebeu que a minha frontalidade faz o meu ponteiro lá do avião, né, ficar junto com a linha, né? Eu posso variar tanto no eixo, né, diagonal, como posso variar, né, nesse subindo e descendo o horizonte. E eu estabeleço uma linearidade com o horizonte quando ele está mais ou menos no centro do quadro. No pontinho lá do programa, né, do programa de horizonte artificial. Não é o centro de um quadro, é um ponteiro que tem lá. Então, quando ele está no centro ali, eu estou com a linha do horizonte diante dos meus olhos. Eu estou frontal à linha do horizonte. Então, isso é a frontalidade. E eu posso olhar para baixo. Se eu olho para baixo, o que acontece com a minha linha do horizonte? Ela sobe. E posso olhar para cima. E aí, o que vai acontecer com a minha linha do horizonte? Ela desce. Uma coisa que parece óbvia, dizendo assim, mas podem ter certeza que na hora de filmar, a gente até esquece disso. Assim como esquece de outras coisas. Porque na hora de filmar tem muita coisa acontecendo. Então é importante ter essas obviedades bem sintonizadas. Por quê? É natural, eu olho para cima, vejo mais céu e menos chão. Estou querendo olhar o céu. Eu olho para baixo, vejo mais chão e menos céu. E os múltiplos sentidos que podem se associar a isso. Cada filme pode construir o sentido que for para isso. Mas é muito natural você ter uma ideia de que o horizonte alto, ou seja, a câmera que olha para baixo, que é chamada de câmera em plongée, seria a câmera mergulhando, essa câmera tende a fazer com que os personagens pareçam menores, diminuídos. Alguém que olha de cima, né? Inclusive, é engraçado porque tem uma expressão que a gente costuma usar, que é assim, essa pessoa, ela olha de frente. O que significa uma pessoa que olha de frente para você? Vocês sabem? Se eu falo assim, Bené é um sujeito que olha de frente para a gente. O que isso significa? Vocês não sabem, não? Como igual, aqui a Doralice falou, uma pessoa que te olha como igual, pessoa simples, né? Uma pessoa que olha de frente, uma pessoa simples, que não olha de cima. Normalmente é isso, né? O outro olha de cima. Então, olha distante, né? A ideia talvez seja mais isso. Né? Uma pessoa que olha de frente é uma pessoa que não é nem conveniente que chega muito perto, nem uma pessoa que olha muito de longe. E vocês veem isso no Ilha das Flores, né? Quando aparecem as famílias, né? Quando elas vão ser filmadas no estúdio, como se fossem um objeto, né? Aquele grupo de mães e crianças ali, é a câmera de cima, né? Que enquadra, então aquele como povo, né? Uma ideia de povo que está ali. Apesar, na maior parte do filme, a gente ter a câmera sempre de frente, frontal, né? Quando as crianças entram no curral, a câmera está frontal a elas. Você vê que, inclusive, as mães estão cortadas. A câmera se coloca tão frontal que ela não reenquadra as mães. Ela não procura um meio termo entre as crianças e as mães. Ela fica ali nas crianças, é frontal com as crianças, né? A altura dos olhos. E isso quer dizer alguma coisa. Então, é um pouco definir essa linha do horizonte passa
por estabelecer esse contato com a narrativa. E aí, é claro, você vai poder fazer uso disso. A linha do horizonte frontal, esse olhar de frente, ele vai estabelecer essa simplicidade da narrativa. Essa câmera que está numa posição de fácil percepção. Não distorce o objeto, eu consigo identificar a relação com a linha do horizonte. Os objetos que se encontram na linha do horizonte, eles ganham alguma ênfase também nos nossos quadros, porque eles podem ser vistos na sua forma completa. Parece que eu estou naquela altura daquele objeto. Então, isso pode ajudar também na hora de você direcionar o olhar do seu espectador. Mas, antes de tudo, estabelecer essa linguagem. Aqui alguém está perguntando, essa escolha, Doralice, essa escolha de enquadrar as crianças não dramatiza a narrativa, tornando ela não cínica? Sim, existe a modulação da narrativa. Aí, talvez a gente possa reassistir o filme e tentar descobrir por que existe essa modulação no estúdio, mas no curral não é assim, em outros planos, por quê? A câmera a câmera não está presa. O que é importante dizer, que eu estou tentando passar, é essa ideia de estabelecer o ritmo. É como no jazz. Você estabelece o ritmo ali com o refrão da música, o mood, aquela sequência que você sabe que você vai precisar, aquela sequência que você vai sair e vai precisar voltar. E você pode sair indo longe, desde que você faça o caminho de volta. Essa é a essência do jazz, do chorinho, desses ritmos performáticos, que performam o jogo de um grupo, um grupo que performa a música junto, e que cria. O jazz tem essa ideia, o chorinho também, essa ideia da criação instantânea. Mas você precisa ter esse ritmo estabelecido. E aí depois você pode variar. Então, de uma certa forma, eu acho que é isso que eu vejo no Ilha das Flores. Eu escolhi ele, enquanto câmera cínica, um pouco pelo texto também. E estou trazendo o texto da câmera cínica porque o Sganzerla está falando com o cinismo dessa câmera cínica, na década de 60. Uma linguagem que se torna padrão. Que estabelece esse lugar de conforto para o espectador. O que não quer dizer que eu não possa ou não devo, inclusive, é sempre fundamental perceber que saber se entregar para os roteiros e para os filmes que estão sendo realizados, porque, de uma certa forma, o filme pede isso ou aquilo. Ele pede uma câmera assim, pede uma câmera assado. Na hora que você vai decidir um determinado enquadramento, por mais que você tenha uma linha, projetado uma linha a qual seguir, eventualmente, cada plano vai depender vai ter alguma coisa ali que vai pedir que você saia da linha, ou não. Mas essa linha serve um pouco como esse refrão do jazz, do chorinho. Esse lugar onde você vai voltar. Esse lugar que permita que não pareça que você foi embora e saiu do cinema, sabe? Você está ali. Retomei aqui, o que eu estava falando. Voltei a esse tema. E os filmes, como os discursos, Eu tento... O trabalho do professor, muitas vezes, é fazer essa amarração entre os elementos, que é o que eu estou fazendo aqui. Coloquei algumas coisas que estão mais ou menos ali junto, mas vocês podem ir para vários lugares. Inclusive, em vários momentos, a gente pode fugir completamente de cada tema. O que eu estou trazendo aqui para esse momento é essa amarração. Mas a gente pode também abordar outras questões, Ele fala aqui do primeiro plano,
da movimentação da câmera em relação ao japonês, que vai se aproximando. É uma câmera na mão, né? Eu não sei se a câmera na mão ali é a opção. Em várias situações, você tem carrinhos, planos feitos com carrinhos, como o plano do Gilo Pontocorvo, né? Feito com carrinho. Só que o Pontocorvo ele faz um carrinho em contra-plongé, né? Olhando de baixo para cima. Ele avança e vai reenquadrando, levantando a câmera para olhar para cima, né? Para enquadrar o céu. Parece que o Jorge Furtado, os carrinhos são mais horizontais. Acontece que o carrinho precisa de trilho, dá um trabalho. Então, eu acho que é possível que os carrinhos... Eu nem sei, talvez a gente observe os carrinhos só nos planos e que são em lugares tranquilos, que tem um chão tranquilo, que você pode ter um carrinho que anda no chão sem trilho, mas o chão tem que ser bom. E talvez ali não pudesse, essa pode ser uma explicação. Talvez ali o ideal, né, para passar aquele plano, talvez fosse um Steadicam, mas Steadicam é caro. Então, talvez não tivesse grana para aquilo. Mas você vê um esforço do câmera em fazer com que aquela caminhada rumo ao japonês ali na plantação de tomate seja uma caminhada mais ou menos estabilizada, né? Você sente o espaço, é claro, ele está andando num terreno, né, irregular, mas ele tenta manter a câmera, né? Então ele não corre, ele não vai de qualquer maneira. Você vê ali uma busca pela estabilidade, reproduzindo essa aproximação, reproduzindo, que é um elemento comum em filmes, né? Quantos filmes vocês já viram se aproximando, que vão se aproximando daquele espaço onde vai acontecer a narrativa? Começa assim, né? Os filmes do Glauber mesmo, Terra em Transe, você vai chegando perto de Eldorado. Então, você vai com uma câmera aérea pelo mar até chegar em Eldorado, que é uma ilha. Aqueles filmes de colégio, aqueles filmes de colégio americano, é normal. O filme começa com as pessoas com uma câmera que se aproxima do colégio. Aí aquela câmera vai se aproximando, aí diante daquela câmera passam alguns personagens, até que você vê que aquela câmera é justamente aquele personagem que é o principal da história, que é aquele que está chegando de fora, ou que é meio deslocado, e aí a aventura é esse... Porque, afinal, quem não se sente deslocado num colégio, né? Então, é a identificação, é isso que produz. Então, são esses elementos, né, que a gente pode trazer quando fala dessa linha do horizonte, olhando pelo lado, por esse lado de estabelecer uma narrativa, de fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz. Cara. Hoje é a primeira lição. Câmera sempre na linha do horizonte. Eu já falei para vocês que em cinema a gente trabalha em esquema de a formação para fotografia, em cinema no geral, né? Mas em fotografia a gente tem uma hierarquia a seguir, que você normalmente começa ali como soldado, né, carregando mala, você ganha o título de assistente de fotografia, depois você vai subindo de posto, né? Segundo assistente de fotografia, depois primeiro assistente de fotografia ou foquista, depois você vira câmera, se o filme tiver câmera, né? Muitos filmes não têm câmera. Depois você vira fotógrafo. Então você tem uma hierarquia. E muitas das vezes é assim, ó, segundo assistente de câmera, o fotógrafo vai, né, junto do diretor, planejando aquele dia, dando indicações para outras pessoas da equipe do que elas têm que fazer, e o câmera, quem cuida da câmera mesmo, é o câmera, o primeiro assistente e o segundo assistente. E aí, normalmente, esse pequeno grupo vai levando a câmera para os lugares, até antes, né, da equipe ir. Vai a câmera e vai a luz. Vai junto para os lugares. Se não tiver luz, por exemplo, tem que fazer um pôr do sol, você vai lá, meu filho. Você pega... Fotógrafo nem acorda às 5 horas da manhã, não. Vai a câmera, acorda às 5 horas da manhã, põe a câmera, põe tudo, o fotógrafo chega às 6 da manhã, na hora certinha do plano que ele quer. Mas o câmera tem que chegar antes. 3 horas da manhã, para pegar o nascer do sol, por exemplo, né?
4 horas da manhã ele chega antes, o assistente de câmera. Aí depende da moral de cada um. Chega lá, o câmera, o assistente de câmera monta a câmera no tripé e esperando o fotógrafo chegar aí, porque ele já sabe o horário, porque tem um aplicativo que diz a hora que o sol vai nascer, tá? Vocês podem baixar também no app, mostra o local onde ele nasce e a hora, certinho. Então, você, quando tiver que fazer esse tipo de plano, você precisa enquadrar a câmera antes do fenômeno acontecer, ajuda, né? Esse app, movimento do sol. E, naturalmente, quando você vai montar a câmera numa situação dessa, ou qualquer outra situação durante o filme, você pega e coloca a câmera no nível. Você tem um tripé, né? Você sempre vai ter um tripé. Esse tripé, quando é profissional, ele já tem nele o nível, que é para você botar a câmera em nível. Já está lá, uma bolha para você botar, não sai. É uma Quem tem um nívelzinho pequenininho é muito bom. Ou o nível do celular, como eu mostrei para vocês, é uma ferramenta comum. Por quê? Porque, via de regra, você coloca a câmera no nível e na altura do olhar do personagem, na altura daquilo frontal, aquilo que você está filmando. Essa é a regra. Você vai fazer isso em 90% dos planos, 80% dos planos, dependendo do filme. Em outros planos, você vai alterar. Mas o básico é esse. Então, isso seria o feijão com arroz. Primeira lição. Câmera no nível. Né? Alguém tem algum comentário? Então, não tem comentário, vou parar de gravar. Alguém vai falar? Eu acho que alguém falou no chat aí, alguma coisa. Deixa eu ver. Professor, você poderia comentar sobre o primeiro plano, câmera não? É esse que eu acabei de falar. Sobre o plano da câmera avançando, né? Como é o nome do app acho que é Sky Scanner, escaneador do céu. É pago, tá? Esse aí. Tem a versão gratuita também, mas eu coloquei na hora quando eu fui procurar apartamento para alugar, eu ia procurando onde é que é o sol, onde é que nasce, aí eu botei no app aqui. Para isso, para filmar não, mas para filmar você tem muitos apps, tá? Muitos apps. Então, vou parar de gravar para ficar curtinho aqui, interromper a gravação.